Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Hoje não tá tão frio assim, né? Pelo menos aqui em Curitiba, capital do Paraná e sede da Rede Evangelizar de Comunicação, de onde nós falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, em mais de 1.300 cidades, no nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade, lá no Facebook, que a gente vai interagindo. Para mais uma edição do seu Evangelizar Informa, vamos falar muito do frio, gente, porque o tal do ciclone está indo embora daqui do sul. Mas deixou um monte de rastro que a gente vai trazer para vocês. E a temperatura tá gelada de São Paulo para cima, né? Isso, tá. Vai participando, vai me contando lá no Facebook como é que amanheceu essa quinta-feira na tua cidade. Tá frio por tudo. Vamos para as manchetes? O que vai ser programa? Destaque no programa de hoje aqui, ó. Taca-lhe pau. Ciclone Iaquecã se afasta do sul e deixa neve pelo Paraná. Depois de 11 meses, neve no Paraná. Foi na cidade de Palmas, região sudeste do estado. Capitais do centro-oeste e sudeste registram as temperaturas mais baixas do ano. Hipotermia faz vítima em São Paulo. E ainda, o envelhecimento da frota de carros do Brasil. Hoje, os carros entre 6 e 15 anos de fabricação são a maioria. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 19 de maio, já está no ar. Já está no ar e vamos mostrar para vocês como está amanhecendo esta quinta-feira lá na capital federal, gente, Brasília. Ó, normalmente a gente mostra essa imagem e mostra, o ar tá seco, a temperatura tá alta, mas nada. 7 graus agora. Mas olha que curiosidade. Madrugada de ontem em Brasília registrou o dia mais frio da história da nossa capital federal. 1,4 graus. Uma temperatura tão baixa assim só foi registrada em 1975, quando na época foi registrada 1,6 graus. E essa data de 75, acredito que na sua cidade tenha sido um marco também em termos de temperatura baixa. Lá em Brasília foi registrada essa temperatura baixa. Aqui em Curitiba, o curitibano lembra com amor, com afeto dessa data, porque teve neve de verdade aqui em Curitiba. Já lá no norte do Paraná, tristeza é por causa dessa lembrança, em função da geada negra que acabou com a lavoura de café. Isso aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em São Paulo, no norte do Paraná. Vamos falar das consequências dessa friaca, desse tal de ciclone que está passando por aqui ainda? Mas daqui foi embora, né? Ô Vanessa, bom dia. Aqui do sul, ele foi embora. Agora o negócio tá mais lá para aquelas bandas do sudeste, né? Bom dia para você. Não tá frio não, hoje tá gostoso, né? É gostoso é a opinião sua, né, Vilson? Mas ontem estava pior. Mas 7 graus, agora tá 7 graus e não tem vento. Nossa, tá de boa. Tá de a gente se acostuma. Olha, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Brasil. O frio tem o lado das paisagens bonitas, do aconchego, mas também tem o lado triste. Já começaram a ser registradas pelo país algumas mortes que podem ter sido causadas pelo frio. Em São Paulo, Isaías de Faria, de 66 anos, ele estava em uma fila para tomar café da manhã no Centro de Convivência São Martinho de Lima, na zona leste da cidade, que é coordenado pelo padre Lancelotti. Mas ele teve uma convulsão, caiu e morreu antes de fazer a refeição. As testemunhas que viram o momento em que Isaías morreu disseram que ele só estava vestido com uma blusa fina e tinha sinais de hipotermia, como dificuldades para se movimentar ou falar. Instantes depois, outro homem apresentou estado de hipotermia no mesmo centro de convivência, mas foi socorrido a tempo. Em um vídeo publicado no Instagram do padre Lancelotti, é possível ver diversas pessoas tentando reanimar a vítima, que estava quase imóvel. Ele reagiu e ficou bem logo depois de ser enrolado numa manta térmica e receber bebidas quentes. Um morador de rua de 39 anos foi encontrado morto em Mauá, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, e a suspeita é que a causa também tenha sido o frio intenso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a cidade de São Paulo registrou 6,6 graus na madrugada de quarta-feira. É a menor temperatura para o mês de maio dos últimos 32 anos. E a quinta-feira começou com mais um dia gelado no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, como já falou o Vilches. Capitais registraram temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. A cidade do Rio de Janeiro voltou a bater o recorde de frio do ano. Às 4 da manhã, a Vila Militar marcou 11,5 graus, que para o carioca é muito frio. Esse frio atípico deve permanecer até 22 de maio. Um deslocamento da massa de ar polar coincide com a passagem do ciclone extratropical Iaquecã
o que traz umidade e possibilita a ocorrência de eventos incomuns, como a queda de neve e precipitação da chamada chuva congelante. Até amanhã, o Iaquecã deve produzir ventos intensos nas proximidades do litoral entre os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, podendo atingir 92 quilômetros em alto mar e até 75 quilômetros junto à costa. Há previsão de ondas muito grandes, entre 3 e 6 metros em alto mar. Já na faixa litorânea, a previsão é que as ondas fiquem entre 2 e 4 metros até amanhã. A Marinha do Brasil alerta ainda que navegantes, comunidades pesqueiras e esportistas consultem a evolução das condições climáticas antes de se lançar ao mar. A gente lamenta as mortes que podem ter sido causadas por este frio intenso, viu, Chis? Mortes evitáveis. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E a respeito disso, dessas mortes que aconteceram lá em São Paulo, desses moradores em situação de rua, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o trabalho dessas prefeituras para abrigar essas pessoas nessa época do ano, nessa época de frio intenso. E mais importante, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações para vocês também. Agora nós vamos fazer o seguinte, estamos falando de frio, afinal de contas eu não sabia que fazia tanto frio assim, lá em Brasília é 1 grau, Rio de Janeiro 10 graus, em Niterói, cariocada lá tá morrendo de frio. Vamos falar da previsão do tempo então para esta quinta-feira no Brasil inteiro? A agência Climatempo no ar, ó, taca-lhe pau. A tempestade subtropical Iaquecã, aos poucos, se afasta para alto mar nos próximos dias, mas ainda deixa o mar muito agitado entre a costa do sul e do sudeste do Brasil. Além disso, ainda tem previsão de chuva nesta quinta-feira entre Rio Grande do Sul e metade sul de Santa Catarina. Agora, entre o Paraná, regiões sudeste e centro-oeste e uma área que vai da metade sul da Bahia até o Acre, o ar polar comanda o tempo e, além de ser o responsável pelas temperaturas mais baixas, também impede a formação de nuvens de chuva. Por falar em temperatura baixa, é por causa disso que tem um alto potencial para a formação de geadas entre o noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo entre São Paulo, Minas Gerais e sudeste do estado de Goiás. A temperatura máxima desta quinta-feira ainda não vai passar dos 16 graus em Porto Alegre. Rio de Janeiro e Cuiabá terão máximas de apenas 22 graus. Que barbaridade! Ontem nós mostrávamos aqui a neve que caiu lá em Santa Catarina, né? Nós mencionávamos também que tinha possibilidade de neve no Paraná. E ela veio. Ó, o Sérgio tem as informações pra gente. Depois de 11 meses, neve no Paraná. Foi na cidade de Palmas, região sudeste do estado, que fica a 365 quilômetros da capital Curitiba. Desde junho do ano passado não nevava na região. E em Curitiba, o último registro da cidade assim, toda branquinha, foi em 2013. Mas para que tenha neve, não depende só das temperaturas baixas. Para que a gente tenha neve, primeiro de tudo a gente precisa de instabilidade para ela provocar a precipitação, a chuva, né? Além disso, a gente precisa que ocorram temperaturas baixas em vários níveis da atmosfera. Você, na nuvem, necessita dessas temperaturas abaixo de zero para que você tenha a cristalização da água, a formação do gelo. E a partir do momento que ele precipita, que ele cai da nuvem, a gente precisa também que ocorram temperaturas próximas de zero ou abaixo de zero, da base da nuvem até chegar na superfície. Então, assim, a gente acaba registrando esse fenômeno que é, inclusive, muito raro aqui no Paraná. Segundo o CIMEPAR, a previsão do tempo para o fim de semana no Paraná ainda é de frio. Temperaturas baixas, o sol deve aparecer, mas só que sem neve. Para você ter mais certeza se a neve vai acontecer ou não na nossa região, a previsão fica mais confiável por volta de 24 horas antes do fenômeno, né? Muito antes disso, fica difícil a gente ter certeza se ele vai ou não ocorrer. Mas acho que agora essa ameaça de greve, ó, ameaça de neve, ela já deu uma folga para nós aqui do sul do país, mesmo em Santa Catarina. O Cristiano tá com a gente aqui, tá falando de Campo Novo do Parecis, tá falando o seguinte, muito frio aqui, ó, 6 graus, gente, no Mato Grosso, olha que loucura. Mato Grosso agora tá mais frio do que em Curitiba, a gente tá com 7 graus nesse momento. Obrigado, Cristiano. É a tal do ciclone tá subindo, né, e tá levando essa temperatura fria para lá também. A Marli tá falando do Balneário Rincão, que fica em Santa Catarina, tá dizendo que tá bastante
bastante frio por lá também. A Elia Barbosa tá falando o seguinte: manda um abraço para mim, vou ficar feliz igual o cachorro quando cai da mudança. Gostou, dona Elia? Um beijão para a senhora, então, um abração para a senhora. Que isso? Cachorro não fica... Vou ficar feliz igual o cachorro quando cai da mudança. Boa, dona Elia. E a Cidinha tá mandando um recadinho aqui interessante, ó. Em 75 eu estava em Curitiba treinando para ir para os Jogos. Jamais esqueci julho de 75. Foi por causa dessa geada que está escrito na história do Paraná que obrigou os agricultores a diversificar a agricultura no estado. E foi. 75 marcou também a criação, aquela preocupação dos governos com a necessidade de estudar, por exemplo, a agricultura quando atingida por essas temperaturas mais rígidas. E aí veio a necessidade de criação do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, veio também uma necessidade de ampliação da Embrapa Soja, que até então era voltada para essa cultura, aí foi criado também segmentos para Embrapa Café também, tudo lá naquela região de Londrina onde está concentrado esse tipo de pesquisa. E aí veio toda essa tecnologia para ajudar o agricultor a se proteger nessa época do ano. Muito avançado, depois de muito trabalho e muita pesquisa desses agricultores. Bem lembrado aqui, Cidinha. Beijão, obrigado pela participação, tá? Tô esperando vocês aí com a participação também para me falar se tá muito frio ou se tá só frio aí na sua cidade. Mas vamos falar o seguinte agora. Nós abrimos o programa com informações lá da Vanessa, mencionando, infelizmente, essas mortes de moradores em situação de rua lá na cidade de São Paulo, lá na capital do estado de São Paulo. E aí nós fizemos o seguinte, queríamos saber, por exemplo, como é que funciona essa história das prefeituras nesse momento do ano, em chegar e fazer aquele tipo de abordagem a esses moradores de situação de rua. Porque eu imagino o seguinte, né, gente? A dificuldade que deve ser para chegar e convencer essas pessoas de que, olha, não dá mais para ficar na rua, pelo menos nesse período, venha para cá, venha curtir um abrigo. Com regras, com limitações, imagino que esse trabalho não deva ser muito fácil, não. Por isso até que a gente vai trazer a Luciana, que está lá em Maringá, e lá também tem um abrigo, a prefeitura também está preocupada com esse tipo de demanda. E aí eu faço essa pergunta para você, Luciana, como é que é o trabalho dessas pessoas, tanto funcionários de ação social, como trabalho voluntário, para chegar nessas pessoas em situação de rua. Bom dia para você, Luciana. Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque a Secretaria de Assistência Social, ela está com 4 equipes nas ruas aqui em Maringá. São 4 equipes que percorrem aí, né, as ruas da cidade buscando essas pessoas que estão nessa situação. E aí é preciso fazer aquela abordagem, como você mesmo disse, né? Tem toda uma abordagem, tem toda uma conversa de convencimento mesmo, para que essas pessoas aceitem vir para este abrigo, pelo menos de forma temporária. E olha, quando eu falo que é um trabalho de formiguinha, é porque realmente é. Para a gente ter uma ideia, na última segunda-feira foram feitas mais de 100 abordagens, um pouco mais de 100 abordagens. E apenas 20 pessoas aceitaram vir para o abrigo. Outras 36 receberam ali os cobertores, né, que são entregues também por essas equipes quando elas estão fazendo essa abordagem. Elas levam todo um acolhimento também. Mas realmente é um trabalho que requer muito cuidado e que precisa ser feito com muita cautela, porque a maioria dessas pessoas recusa essa ajuda mesmo em tempos tão difíceis e tão frios como esse. Mas aí, uma vez que elas aceitam vir para o abrigo, aqui elas recebem um espaço, tem um acolhimento das pessoas que trabalham aqui, elas recebem alimentação. À noite tem um sopão bem quentinho, pela manhã elas tomam café da manhã, tem um café da manhã bem servido também para elas, tomam banho quentinho, recebem kit de higiene, cobertores, roupas e algumas, né, também que aceitam, são até encaminhadas, né, aceitam aí o acolhimento, elas são encaminhadas de repente para alguma entrevista de emprego, né, deixam os seus dados para que, quem sabe, possam encontrar um trabalho. Mas é um trabalho que precisa ser feito diariamente. São 4 equipes aqui em Maringá nas ruas, percorrendo as ruas, buscando essas pessoas, conversando, orientando para que elas aceitem vir para cá. E olha, uma coisa que é curiosa aqui em Maringá que acontece é que não vem só o morador, que não vem só a pessoa que mora na rua, não. Se ela tiver um animalzinho, se ela tiver um cachorrinho, ela traz junto com ela esse cachorrinho também. Ele vai ser acolhido, vai ter ração, vai ter água, vai ter um lugar quentinho também para ser
acolhido para passar a noite. E aí nós temos por aqui, olha, algumas pessoas que ainda estão, alguns deles ficam por aqui mesmo depois do café, a maioria já sai logo cedo depois que toma o café, alguns ficam até para ajudar na manutenção do espaço, daqui a pouco todos vão sair. E as equipes vão às ruas novamente para poder buscar por mais pessoas que aceitem vir aqui para esse abrigo. E essa é uma ação aqui da Prefeitura de Maringá, mas outras entidades aqui também acontecem, né? Também fazem essa mesma ação de acolhimento, igrejas, associações, e elas precisam de ajuda, né? Precisam das doações. Precisam de roupas, de agasalhos. Então, por exemplo, para ajudar esse abrigo aqui da Prefeitura, as pessoas interessadas, as pessoas que moram em Maringá, elas podem fazer a doação na Secretaria de Assistência Social. Mas é bom a gente lembrar também que por todas essas cidades, né, que estão passando por esse momento, cada um pode fazer a sua parte, procurar a Prefeitura, procurar a Secretaria de Assistência Social para fazer as suas doações. Aqui no Paraná, a Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho já orientou a todos os municípios para instalar, para estruturar um espaço como esse, para atender, para acolher essas pessoas, mesmo que temporariamente. A gente teve, inclusive, o exemplo de São Paulo, né, que a gente acompanhou nos últimos dias, de um morador em situação de rua. Por lá também já teve recomendação para que a Prefeitura se organize para acolher melhor essas pessoas, viu, Xis? Ô, Luciana, o pessoal de casa já lembra, né, que a Luciana é a representante do norte do país aqui no Paranazão. Por isso que eu queria saber de você o seguinte, Luciana, você já se habituou a esse nosso inverno aqui no Paraná? Você já está gostando desse friozinho ou não? Olha, como eu venho de um lugar muito quente, eu até gosto do friozinho, mas tem uma hora que ele dói, hein? Mas assim, já deu para se acostumar. Assim que eu cheguei, teve uma frente fria. No ano passado, a gente também teve um inverno um pouquinho, né? Mais assim, maldoso, digamos. Então, eu já estava meio que preparada. Mas a gente sempre acaba sendo surpreendido, digamos assim, né? Boa, Luciana. Não, mas acostuma. Vai, fica tranquilo que você se habitua. Valeu, Luciana. Obrigado pela participação. Obrigado pelas informações, tá bom? Fazendo aqui o registro do seu Benedito, que está lá na Lapa, falando que está acordando cedo com Evangelizar em Forma ligadinho e tomando um café com coxinha de farofa. 6 graus lá na Lapa. Um abraço, Benedito. A Marlúcia está curtindo 26 graus no Recife. Vocês acreditam? 26 graus? Marlúcia, tá de boa, né? A Ana Paula tá falando em Paulista, em Pernambuco, tá falando que o clima tá bom por lá, mas nada de neve. Imagina, neve? Imagina no Nordeste. Beijão, Ana Paula. A Sandra Aparecida tá com a gente também, tá curtindo 6 graus em Barueri, São Paulo. A Dega tá curtindo 7 graus em Criciúma, Santa Catarina. Meu Deus, tá frio por lá também. 13 graus a Regina tá dizendo, mas não falou a cidade dela. Tem problema não, beijão pra você. A Nete tá em Fortaleza com a gente, a Jéssica também. E mandar um alô para mim no Mato Grosso. Mando, Rondonópolis, a Maria Carvalho. Tô gostando de ver a participação da turma aqui, ó. A Aparecida também tá curtindo 9 graus em Vicentina, 11 graus em Mercedes, aqui no Paraná, a Jéssica tá me dizendo. E a Fátima Duarte tá com a gente também, dando um bom dia de Fortaleza, calor, tá pegando fogo por lá. Intervalo comercial rapidinho, depois na volta a gente volta a falar do clima. E eu quero registrar a participação de todo mundo aqui no ar. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta às 8 horas e 47 minutos para registrar a participação da Euvenice, está falando lá de Embaracaiú, no Paraguai, está curtindo 8 graus agora, fica perto de Foz, né? Em Foz quem está com a gente aqui é o Júlio Cavalim, curtindo 6 graus, é de chorar, eu sei. Também aqui a Isabel Cristina registrando que em Maringá está 10 graus, e a Irislane está falando em Ji-Paraná e está falando que lá continua um frio de lascar. Eu acredito, gente, o frio está por tudo. E a Regina está falando com a gente lá dos Estados Unidos, em Bridgestone-Port. Acho que eu falei certo. Olha o sotaque. Impressionante. Como, né? Parece um cara nascido. Ó, vou falar de novo, hein? Bridgestone-Port. É isso. Estados Unidos. 20 centímetros de gelo quando ela fala que tem neve por lá. Deus o livre. Ainda falando de frio, vamos mostrar para vocês como é que os agricultores cuidam das hortaliças. Aquela que a gente vai lá no mercadinho, lá na Feira Livre. Fabiana tá com a gente, tem as informações. Vem, Fabi! A dona Soeli está sempre de olho na previsão do tempo. Ela e o marido trabalham com hortaliças há mais de 30 anos e sabem que com o clima não se brinca.
é complicado, a gente planta tudo, depois se deixar perder, né, é ruim, né? Mas só que a gente às vezes perde bastante coisa, né? A gente não vai dizer para você que não vai perder, perde sim. Aqui são cultivadas mais de 20 variedades de hortaliças. Algumas sofrem bastante com as variações climáticas. Por isso, quando o frio chega, os cuidados da dona Sueli são redobrados. A alface que mais sofre, né? Mas tem o brócolis, a couve-flor também, sempre ele judia bastante, às vezes quando está muito frio. A couve de folha também, o chuchu também que a gente tem agora, quando der o frio já começa a acabar tudo, né? Então é bem complicado, sabe? Você tem de saber todas as variedades que você vai ter pro inverno, as variedades de verdura que você vai ter pro verão, tudo, né? Então é complicado para você cuidar das coisas, né? Mas a gente cuida com muito amor e carinho. E esse frio intenso está mesmo deixando todos os produtores em alerta. A previsão de temperaturas cada vez mais baixas e até de geadas pode afetar várias culturas e trazer muitos prejuízos. O frio é persistente, não só aí na região de Curitiba ou do Paraná de uma forma geral, mas em toda a região centro-sul do Brasil. As grandes culturas que podem ser nesse momento prejudicadas, caso venha ocorrer uma geada ampla, algo que não está sendo previsto, seriam hortaliças, né, de uma forma geral, milho, o milho segunda safra, o milho safrinha, e se atingir áreas mais da região noroeste do estado, ali na região de Campo Mourão, né, pode pegar um pouco de trigo que já foi semeado no mês de abril e que está numa fase ainda suscetível. Além disso, o feijão também dos Campos Gerais, tem muito feijão ali na região de Ponta Grossa, Castro, Tibagi, que podem ser afetados. E já que não dá para fugir do frio, o jeito é prevenir. A primeira coisa é ficar sempre atento às previsões, né? Ter sempre uma previsão de uma empresa idônea, né? Esse é o primeiro ponto. O fato de você irrigar a tua lavoura e deixá-la bem úmida algumas horas ou um dia antes, né? Isso evita a perda de calor durante a madrugada. Você pode cobrir as plantas, se for o caso. Que morre mesmo, a gente põe tudo na terra, faz adubo orgânico de volta, né? Tudo, então a gente perde de um jeito, mas do outro jeito a gente aproveita para fazer adubação, né? Então a gente cuida sobre isso, né? Para não perder muitas verduras, né? Mas e o inverno? Será tão rigoroso assim? O agrometeorologista tranquiliza os produtores. O outono tende a ser até mais frio do que o inverno. O inverno não deve ser tão rigoroso quanto foi de 2021. Ele deve ser um inverno mais dentro da normalidade. Lógico que quando se fala na região de Curitiba, na grande Curitiba, o inverno sempre é frio, né? Isso não tenha dúvida, pelas características geográficas e climáticas da região. Gostei da entrevistada da Fabiana, a dona Sueli. Gente boa, simpática ela, mas dona Sueli, ajuda nós aí, não vai fazer o preço das coisas aumentar também lá na feira, né? Já estamos pagando o preço de carne no tomate, então ajuda nós. Eu sei que é complicado, mas, né? Vamos negociar, né? Quem sabe, né? Deixar pelo menos o mesmo precinho. Fazer o seguinte, agora tem um recado importante para você, gente. O Evangelizar Informa tá com um parceiro novo na área. E é o seguinte, ó. Nossa, agora fiz propaganda quando, doutor? Doutor João. Isso aí. Agora, hein? Ajuda não, assim, ó. Ó, quer ter um sorriso bonito? Posso falar? Pode. Quer ter um sorriso bonito que nem o dele? Então, acredite no que ele está falando. É isso mesmo, Ricardo. Então, eu sou o Dr. João Carmezin, estamos estreando aqui na TV Evangelizar. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre implantes dentários. Você que perdeu 1, 2, 3 ou até mesmo todos os dentes na sua boca, chegou a hora de você conhecer a IDEC Odontologia. Estamos localizados na região central da cidade, em frente à Praça Oswaldo Cruz, na Avenida 7 de Setembro, 3815, loja 12. Contamos com tecnologia de ponta. Na nossa clínica, você realiza seu raio-x panorâmico digital e já sai com o seu plano de tratamento bem definido e o seu orçamento pronto. Então, você que se interessou e quer conhecer mais, ligue agora mesmo para o número 99552-8842 ou 3095-8852, que hoje mesmo você vai realizar a sua avaliação, certo? Então é isso mesmo, estou aguardando você lá ansiosamente para te atender. Eu tenho certeza que você vai
gostar do nosso atendimento e vai realizar seu tratamento conosco. Um grande abraço e obrigado. Segue lá, Ricardo. Ô, doutor João, é o seguinte, falou que viu no Evangelizar em Forma, dá para chorar um descontinho, porque eu sempre falo aqui para as pessoas, ó, tem que negociar, quem não chora não leva. Pode ser ou não pode ser? Com certeza, Ricardo. Liga lá que a gente vai resolver. Isso, aí põe na conta do Niterói. Niterói é esse cara aqui, tá? Isso aí, Niterói. Falou? Valeu, doutor. Obrigado, Valeu, obrigado abraço. pela participação, Tchau, tchau. obrigado pelo recadinho. Seguinte, gente, nós vamos trazer agora uma informação importante, um aviso que foi divulgado ontem pela Companhia de Saneamento aqui do Paraná, a Sanepar. Mas é uma informação que vale aqui para os paranaenses e para todos aqueles moradores de estados que estão gelados agora por causa dessa frente fria. Você vê, uma curiosidade que eu pelo menos já não conhecia. Essa história da necessidade de proteção do relógio ali, do relógio d'água. A Andressa vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E a orientação está sendo passada pela Companhia de Água do Paraná, a Sanepar, mas é o tipo de dica que vale para todos que moram em cidades que estão registrando temperaturas mais frias nessa época. São orientações sobre a manutenção do hidrômetro, que fica do lado de fora da casa, o chamado relógio d'água. Com o frio extremo é comum a estrutura congelar, danificar o aparelho e necessitar da troca. Por isso, o informe da Companhia de Água fala em proteger a estrutura de uma forma bem simples. Pode usar um pedaço de papelão ou plástico por cima do relógio. É o tipo de proteção que não dá trabalho para o dono da casa. Tem um detalhe também, facilita a vida do leiturista que vai poder tirar e colocar a proteção de volta sem problemas. Há companhias de água de cidades e estados que normalmente cobram pela troca de cavalhetes e relógios d'água quando danificados. E como isso é caro, não custa prevenir. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Não custa nada e eu aprendi essa nova também. Eu não sabia dessa história de necessidade de proteger o cavalete, mas vou atender essa necessidade. Chega pra cá, Niterói. Vocês que são curiosos para conhecer quem que faz parte da nossa equipe, esse aqui é o Niterói, a gente aniversariando hoje, coitado. Só de olhar pro caboclo, você vê que ele não é daqui do Paranazão, ó. Luva, cachecol, 35 jaqueta. Feliz aniversário. Deus abençoe. Quantos anos? 41. 58 anos. Olha a carinha dele. Que beleza. Valeu, valeu, Niterói. Valeu, obrigado. É assim, gente. Turma aqui é boa. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, depois tem mais notícia, mais informação. Minhas armas purgatório, tá corrido o horário. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, faltando 2 minutinhos para as 9 horas da manhã e para dar um abração para o seu Claudemir, que está lá em Santa Catarina e Tobi, curtindo 8 graus. Também um beijão para a Tânia Maria, que está curtindo 8 graus em Dourados, no Mato Grosso. E para a Emília, que está curtindo 29 graus em Fortaleza. Ah, beleza! Recado importante, hein, gente? Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, com o Padre Evandro Landre e a Missão Guadalupe, conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu evangelizando. Sabe onde? Na Turquia e na Grécia. Minhas armas do purgatório. 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura desses 2 países. Quer ver a lista de cidades, gente? Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfaso. Também tem a Capadócia, que é a terra de São Jorge, para você fazer aquele baita daquele passeio de balão. Tem também Tarso, que é o local onde Paulo nasceu. E no final do roteiro, sabe onde? Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Somos todos peregrinos e peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, o seu sonho é a nossa missão. Sai quando, Ricardo? Nota aí, ó, tá na tela. Dia 11 de julho. Telefone para contato, 11 São Paulo, 2942-8332. Fala devagar, Ricardo. Falo. 011 2942 8332. Melhor, né? Bom passeio, turma. Depois vocês me mandam as fotos. Se quiser me convidar também, eu levo lá, ajuda você a carregar as malas. Bacana. Imagina, Turquia, Grécia. Vamos pro Informe na Cidade. Informação, notícia, taca-lhe pau. Acabou a mamata da ex-primeira-dama da cidade de Dormentes, em Pernambuco. Desde 2018, ela recebia uma pensão vitalícia por ter sido esposa do então prefeito. Ele morreu e ela
começou a receber R$10 mil por mês. O Tribunal de Justiça do Estado considerou ilegal uma lei municipal que permitiu o pagamento. Ah, e o detalhe, hein? Maria do Socorro é hoje a vice-prefeita da cidade. Tá por pouco a tal cobrança de bagagens aéreas para voos domésticos no Brasil. O Senado manteve decisão da Câmara dos Deputados para a retomada da gratuidade do serviço. Hoje, despachar uma mala de até 23 quilos gera nova cobrança de serviço por parte das empresas aéreas em voos domésticos. Para voos internacionais, o limite é 30 quilos. 23 anos depois, um deputado estadual volta a ter o mandato cassado no estado de São Paulo. Arthur Duval, o Mamãe Falei, ainda perdeu os direitos políticos e não poderá ser candidato a nada nos próximos 8 anos. Ele já tinha renunciado ao cargo depois que vazaram áudios dele sobre uma viagem que fez à Ucrânia e os comentários inapropriados sobre as mulheres de lá. Os trens voltaram a circular por este cruzamento de Magé, no Rio de Janeiro. A passagem foi interrompida por quase 3 horas, depois que funcionários da prefeitura asfaltaram a pista e os trilhos do trem também. A prefeitura informou que o responsável pelo erro foi afastado da função. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira está terminando, mas eu preciso passar um recado super importante para vocês. Como o clima está gostoso aqui no Paraná, temperatura agradável, 5 graus, 6 graus. Ontem fez ali uma sensação térmica de 1 grau. Amanhã o Evangelizar em Forma não vai ficar no estúdio. Nós vamos, pra rua e para uma cidade super fresca, São José dos Pinhais, que quase não faz frio por lá. Tô brincando, mas é sério, gente. Amanhã o Evangelizar em Forma vai ser lá de São José dos Pinhais, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Curitiba. É onde está o aeroporto, que a gente fala, o aeroporto de Curitiba, aeroporto internacional. É lá em São José dos Pinhais. Aliás, na nossa programação você conhece aquela missa que antecede aqui o Evangelizar em Forma? Vai ser da Catedral lá de São José dos Pinhais. O Evangelizar em Forma? Do lado de São José dos Pinhais. O Com a Palavra que vem depois? São José dos Pinhais também. Tá pensando o quê? E já vou até antecipar. Lá vai ter a semana, nós estamos na Semana da Cultura do Pinhão. Tem um monte de prato gostoso com pinhão, sopa de pinhão, sorvete de pinhão e nós vamos mostrar tudo para vocês. Ah, que beleza! Então é amanhã, Evangelizar em Forma direto de São José dos Pinhais, às 8h20 da madrugada, beleza? E tem a missa antes e depois o Com a Palavra. Tá aqui o Caio, tá prontinho pro programa, tá bom, gente? Voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã, de São José dos Pinhais. Fui!